Todo mundo recebeu a mensagenzinha. Então vamos lá. Então, bom dia para todas as pessoas e monstruosidades. Bom dia, Martinha! Você Bom tá bem? dia, meu amor, que saudade! De belíssima para essa manhã de sábado, gosto. Vamos lá. Então, bom dia para quem está assistindo aqui ao vivo conosco, que vai poder aproveitar para poder fazer perguntas para a Cris e, enfim. Bom dia para quem vai ver depois. Só para, acho que é sempre importante colocar um pouquinho, o grupo de estudos, para quem nunca teve contato, não conhece, ele começa em 2014, enquanto uma reação da ascensão fundamentalista religiosa, neofascista, nazi-fascista, né? Que a gente vê acontecer no Brasil e no mundo, e os seus impactos na comunidade da modificação corporal. Então, esse grupo ele tenta ser, desde então, um lugar seguro que a gente consiga articular os nossos saberes e também manter vínculos de afeto e por aí vai. E a gente faz algumas ações ao longo do tempo. Agora a gente chama uma série de conversas que estão disponíveis também no YouTube. Então, nesse ciclo, a gente vai ter agora com a Cris. Depois, no final, eu vou falar o último, por enquanto, que teremos. E vamos depois pensando no que mais é possível fazer. Então, hoje a gente vai conversar sobre as pesquisas, vamos falar no plural, da Cris, sobre modificações corporais, que começa lá na graduação, acompanha o mestrado, que acompanha a vida, né? Cris, aí se você pudesse apresentar, falar qual que é a dinâmica que você prefere, se prefere falar e depois as perguntas, aí vai contextualizando para a gente. E de antemão, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. O seu nome foi aparecendo nos encontros e eu fiquei, tenho que fazer o chamamento para que a gente consiga ouvir essa pessoa e poder estar pertinho também, que é importante. Obrigada, viu? Obrigada a você, Ti, obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Nossa, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. É, Como eu disse anteriormente, né, acho que a coisa mais importante da pesquisa é quando as pessoas que fizeram a pesquisa junto com a gente convidam a gente para participar das coisas, né? Isso é muito massa, assim. Então, fico muito feliz, agradeço demais a oportunidade. Bem, meu nome é Cristiane de Mello. Atualmente eu sou pesquisadora de pós-doc na Unesp em Bauru, no programa de comunicação. Mas de formação eu sou formada em Ciências Sociais pela Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado também pela UFSCar em Sociologia. E eu iniciei, né, as minhas pesquisas. Eu sempre tive bastante interesse, né, no assunto da body mod. Acredito que desde a época que existia Flogão e Fotolog, há uns bons anos atrás, né? E quando eu entrei nas ciências sociais, eu vi que isso ia ser uma oportunidade legal de eu aprofundar sobre esses assuntos, né? E de início, eu tive bastante contato com antropologia no sentido dessas modificações no sentido de culturas tradicionais, o que era uma coisa que me chamava muito a atenção. Mas o que me pareceu mais interessante era entender essas práticas inseridas nessa nossa cultura urbana, nessas normalizações que a gente vive e os impactos que tem tudo isso, né? Então, a minha ideia é apresentar um pouco para vocês esse percurso meu da pesquisa, né? Falar um pouquinho da IC, mas principalmente do mestrado, que eu acho que é o que ainda está muito vivo, né? E reverberando assim na vida de todas as pessoas. E a minha ideia, eu não sei se vocês concordam, acho que eu vou fazer uma apresentação não tão longa, acho que pegar as coisas mais importantes e depois a gente pode abrir para uma conversa geral, se ficar confortável para todo mundo. Assim eu não fico num monólogo, né? E consigo encadear assim, um raciocínio que faça sentido, pelo menos na minha cabeça, né? Mas enfim, gente. Então eu comecei a pensar, né, nessas práticas num contexto urbano, num contexto que a gente tenha mais normalizações, porque quando a gente pensa cultura tradicional, né, pensar em etnias, indígenas e tudo mais, para a sociedade como um todo, é como se tivesse um corte, uma separação muito específica, assim, entre eles e nós.
Então, a minha ideia era pensar quando essas práticas chegam para nós, né? Como que a sociedade vai manipular essas situações, essas modificações e tudo mais. E eu pensando todas essas coisas lá na minha cabeça, lá no início de 2012, em 2013, rolou aquela PL, né? Que tentaram criminalizar, né? E proibir o eyeball tattoo. E isso apareceu como uma coisa assim, muito instigante para mim ali no momento, né? E daí eu conversei com o meu orientador, né, que foi o professor Jorge Leite Júnior, e e eu tinha assim muitas ideias, só que ele falou assim para mim, Cris, vamos dividir isso daí, né? Porque agora você precisa de um projeto de iniciação científica e tudo que você está me falando assim é um projeto de vida, né? Tem muita coisa aí para entender. Então a gente foi fazendo uns cortes assim, né? E a minha primeira ideia, que foi o que eu fiz na IC, era tentar compreender um pouquinho por que as práticas que são lidas socialmente como modificações corporais extremas, porque essas estéticas são sempre associadas a uma imagem de um diabo cristão. Essa foi o meu pontapé inicial, né? Porque nesse momento que sai essa PL, que começa a pipocar essas notícias, né, em vários sites, jornais, tal, eu sempre via os comentários, né? Aquela coisa, não leiam os comentários, né? Mas daí a gente vai lá e lê. A gente faz o caminho contrário. E era muito, nossa, isso parece o diabo, isso não sei o que lá, né? E ao mesmo tempo, eu lembro que nessa época a Record fez uma reportagem naqueles programas da madrugada lá, né? Fala que eu te escuto, sei lá, essas coisas assim. De fato associando, né, modificações corporais com uma possessão diabólica, alguma coisa do tipo assim, né? Então eu quis entender mais ou menos como era construído esse imaginário de diabo na nossa sociedade, né? Então, e o mais interessante aqui nessa época, né? Acho que foi a época que eu entrei em contato com a Ti pela primeira vez na vida. E a gente começou a conversar e eu conheci a Karine, né? Conheci o Du, que é o Ângelo Martinez. E o interessante de conhecer essa galera foi que o Du tinha uma equipe de suspensão chamada Diabos Mutantes. E isso, né? E exatamente, tipo assim, isso eu falei, meu Deus, né? Tem alguma coisa que faz muito sentido no meio disso tudo, né? E daí eu comecei a entrar, assim, nessa discussão. Então, assim, essa pesquisa da IC, eu acho que foi mais uma recapitular, assim, uma questão histórica de construção de um imaginário. Por que que a nossa sociedade, sei lá, vamos fazer um exercício, pensem no diabo. Tudo bem, todo mundo aqui vai pensar no Bolsonaro, tenho certeza. Mas em lugares espalhados da sociedade, as pessoas vão pensar, né, naquele bicho vermelho com chifres, com olhos escuros. E todas essas outras, né, corporalidades lidas como deformadas, monstruosas e tudo mais. A gente pode pegar uma par de corporalidades e colocar dentro desse imaginário, né? Então, eu comecei a fazer mais uma pesquisa histórica documental para entender, né, que horas que o diabo ficou desse jeito, né? Em que momento que isso acontece? E daí, gente, a gente pode ir para muito longe e associar muitas coisas, né? Isso é muito interessante. Época de cruzadas, né, da Igreja Católica. Como que tudo que era pego de sociedades tradicionais eram colocado como coisas malignas. Né? A própria colonização aqui no Brasil, ou quando os portugueses chegaram e dizimaram a nossa população indígena, né? Tudo que era dessa galera era visto como diabólico, né? Então, é pegando tudo que o Ocidente, né, rejeita, que vai se construindo esse imaginário do diabo que ele é tão enfincado na cabeça das pessoas até hoje. E isso tá em tudo, né? Tá na novela, tá no desenho animado, então são coisas que, né, vão introjetando, naturalizando, assim, na sociedade, e a gente pega isso como dado, né? Então, e uma coisa muito interessante, né? Não existe um consenso histórico sobre isso, mas os historiadores eles conseguem associar que o diabo ele se torna vermelho quando começa por exemplo, assim, ó, época da Guerra Fria. Isso é muito interessante. Como essa imagem do diabo vermelho pipocou demais, né? Então é o inimigo vermelho que a gente tem aqui até hoje, né? Ai, nossa bandeira nunca será vermelha, blá blá blá, né?
Enfim, então essas coisas assim, elas estão muito ligadas, né? A gente pega a religião, a gente pega colonização, né? Tudo que dizimou populações e destruiu culturas, né? Tudo que era destruído dessas culturas, na verdade, era absorvido, né, por essa galera para fazer uma distinção do que são eles e o que são nós. E isso está totalmente postulado, né? E com isso também é legitimado na nossa sociedade que haja um tipo específico de estética que as pessoas são autorizadas a ter, né? Ou a manipular ali, ali nos seus corpos, né? Então, esse foi um primeiro ponto. E, ao mesmo tempo, eu estava, né, conversando ali com a galera do Diabos Mutantes, tal, por que ter escolhido esse nome, a estética e tudo mais. E era exatamente um movimento de contestação, né? A, a todo esse imaginário que é colocado socialmente. E eu acho que todos vocês aqui já devem ter se deparado com esse tipo de comentário, né? É automaticamente muito associado. Enfim, tem religiões que já vão colocar a questão de perfurar a pele de qualquer forma, que você abre um oráculo pro diabo tomar conta de você. Enfim, tem todos esses imaginários aí, né? E a questão da intervenção corporal, ela vem muito forte com isso, né? Então, eu tentei discutir um pouco essa questão do imaginário, entender, porque as coisas não são dadas, né, gente? Todas as imagens que a gente tem na nossa cabeça, né? A forma tradicional que as pessoas pensam Jesus Cristo, sei lá, né? Quando a gente vai na casa da nossa avó e tem aquele cara lá, loirinho, branquinho, né? Que saiu lá da Europa, que não tem nada a ver com nada. Essa coisa, né? Essa imagem tida como angelical, né? Totalmente ao contrário daquilo que é monstruoso, e o que monstruoso é ruim, é mal, é indesejável, enfim, né? Eu acho que são discussões que vocês já devem ter tido aqui com bastante força, né? Então, o meu pontapé foi esse, né? Por um lado, entender a questão do imaginário, porque o imaginário, ele calca a ideia na nossa cabeça, calca a ideia na sociedade, e é muito complicado você modificar isso, né? É um trabalho muito forte de desconstrução de coisas que são muito primárias, assim, de quando a gente chegou, elas já estavam lá, né? Por um lado, a gente tem o imaginário, que vai fazer com que as pessoas xinguem os outros na rua, nos comentários, né? Utilizem das imagens dessas pessoas para ridicularizar, enfim, né? Toda essa questão. E por outro lado, né, a gente vai ter a questão jurídica de tudo isso e biomédica, né? Que foi o que eu tentei estudar no mestrado, né? Entender por que estão tentando criminalizar práticas de modificação corporal. Em primeiro lugar, né? Da onde que sai esse projeto dessa PL de 2013 para criminalizar o eyeball, né? Eu acho que na verdade, essa galera já estava recalcada há muito tempo com isso e viram no Eyeball uma oportunidade de exteriorizar, né, e colocar isso como uma pauta para ser discutida politicamente, né? Então, para o mestrado, né, a minha ideia era entender o lado biomédico e jurídico de tudo isso. Então, eu parti desse projeto dessa PL, né, para tentar entender mesmo, assim, como que a nossa sociedade gerencia as modificações corporais, né? Porque era uma coisa pouco discutida, né, sobre isso. E uma coisa que, conforme eu fui fazendo o campo na iniciação científica, quando eu estava tentando entender as coisas do diabo lá, né, que eu conheci modificadores corporais, era essa coisa, assim, da a preocupação em ser atuado, né, ter o estúdio invadido ou qualquer coisa do tipo para ser enquadrado enquanto exercício legal da medicina. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, eu tentei juntar essas coisas e para tentar entender, né, do que a gente está falando, o que quer dizer tudo isso. E daí, gente, foi uma coisa muito doida, né? Porque eu fui me deparando com, sei lá, Código Civil, né? Que é uma coisa que eu estou discutindo um pouco lá na dissertação. Eu não sei se é conhecimento de vocês, mas a gente não tem a liberdade instituída pela Constituição para modificar o nosso corpo da forma que a gente vem entender, né? O Código Civil ele veta, né? Ele veta que você modifique seu corpo se isso for contra as normas e os bons costumes. Isso está escrito lá, né? Então, exatamente. Que bons costumes são esses, né? Do que a gente está falando? Como está na lei, né? Uma interpretação tão ampla, né? Quem define isso?
E esse foi um ponto de partida, né? A outra coisa foi pensar o exercício legal da medicina, porque o que que aconteceu? Eu tive dois principais grupos de entrevistados, né, durante a pesquisa do mestrado, que é os profissionais da modificação corporal e a galera que está se modificando. E muitas das pessoas que eu conversei, né, me contando trajetória de vida, tal, falava, eu não tinha muito contato com a comunidade e quando eu quis fazer minha primeira modificação, sei lá, eu fui num médico. Eu fui num cirurgião plástico e falei que eu queria, sei lá, botar um implante subcutâneo, bifurcar a minha língua. E o que que esses profissionais falavam para essas pessoas? Procure um psiquiatra. Aí a pessoa saía com um indicativo de algum transtorno psicológico, né? Começava por aí. Outras pessoas que já haviam se modificado e passavam por profissionais da área da saúde, né? Esses profissionais, eles pressionavam muito essas pessoas para dizer quem havia feito essas modificações. Mas aonde você fez isso? Então, assim, todo um policiamento, né? Uma vigília ali para tentar entender da onde essas coisas estão acontecendo. E daí eu comecei a caçar essas informações e fui parar lá no Código da Medicina, né? E olha que coisa interessante, né? Os médicos, eles não podem realizar as modificações corporais que nos interessam, né? Eles são vetados pelo Código Médico. Então, nisso, a gente já tem uma contradição muito grande. Porque se eles não podem executar esse tipo de modificação, como que as pessoas que estão executando esse tipo de modificação estão exercendo legalmente a medicina? Se essa prática não é uma prática médica. Tem muita contradição nisso, né? E daí fui catando, né? Informações e tal, e daí o que que acontece, né? O que de fato eles fazem. O problema são os utensílios, né? Você ter bisturi no estúdio, você ter anestésico, porque esses equipamentos e essas substâncias são de uso exclusivo médico, né? Então, teoricamente, você não pode ter acesso a isso. Se você está tendo acesso a isso, você está fazendo alguma coisa ilegal, né? Você tá assim contra a lei. Mas é um imbróglio que ele não tem fim, né? Por quê? As definições são muito vagas, né? Quais bons costumes são esses, né? Quem está definindo isso daí? Por que que eu não posso bifurcar minha língua ou botar um implante subcutâneo? Mas eu posso passar por um cirurgião plástico e, sei lá, me modificar para ser a Barbie humana. E tá tudo bem, né? E a gente tem acompanhado várias consequências, né, de pessoas que partiram da medicina legal, né, do corpo médico, seguindo esse tipo de modificação que está conforme aí os parâmetros da sociedade e que estão tendo complicações muito grandes, né? Por que que essas pessoas não são questionadas sobre sanidade mental, por exemplo, né? As escolhas dessas pessoas não estão sendo debatidas, né? Só do outro lado, que isso se torna um problema. E foi muito interessante perceber mesmo, assim, né? Como a gente tem um Código Civil que cerceia, né, as nossas decisões. E tem uma outra parte do código também que eu achei muito louco, né? Mas daí eu acho que já, eu não sei se está no penal, né? Agora vai passado um pouco da minha cabeça. Tem a questão das normas e dos bons costumes, e tem uma coisa de você não poder modificar o seu corpo de forma que isso altere os caracteres que são genuinamente humanos. Isso também é muito doido de se pensar, né? E só que nisso a gente consegue entender por que que uma pessoa pode se transformar completamente num cirurgião plástico e colocar, sei lá, 1 litro de peito, né? Uma coisa que talvez seu corpo não aguente, que você tenha problema na coluna, tipo, várias coisas podem acontecer. Mas uma bifurcação de língua, um eyeball tattoo vira um problema social tão grande, né? E por outro lado, a gente também tem a questão da legitimidade das pessoas que estão fazendo esse tipo de procedimento. Porque a gente sabe como a classe médica funciona, né? No sentido desse endeusamento social.
Dessas pessoas, né, se sentirem num patamar muito acima, a gente sabe tudo, a gente não sei o quê, e daí você pega uma galera, né, que majoritariamente ali, dos modificadores que foram entrevistados durante a minha pesquisa, é de uma classe média baixa, não é uma galera rica, tá ligado? Classe A, como a classe médica, que tá fazendo intervenção no corpo sem fazer merda em ninguém. Tipo, como que os caras vão aceitar isso? Tipo, essa galera não tem formação. E o mais louco é que eu chegava nos estúdios e tinham pilhas e pilhas de livros de medicina. Então pensa pra pessoa, né, que ficou lá 1.000 anos de cursinho, pagou uma fortuna pra fazer a faculdade e encontra com um modificador corporal que sabe conduzir essas práticas e manipular esses corpos de uma forma que essa galera fica completamente atordoada, né? Então a gente tem muitos problemas dentro dessa chave, né? A gente tem um problema jurídico, que a lei é muito confusa, e a gente tem esse problema biomédico, né? Que a partir de que momento o corpo se torna objeto único e específico desse discurso biomédico? E tudo que saia fora disso, né, passa a se tornar um problema. Então, eu fui tentando passar por essas franjas, né, jurídicas e biomédicas para tentar entender. E anteriormente, né, eu estava falando dessa questão desse imaginário, né, diabólico, corporal e tudo mais. E se a gente pega a medicina, né, o nascimento da medicina, dessa forma como a gente conhece outro dia, é mais uma forma de normalização de corpos. Porque é aí que a gente define, né? O que é caractere humano, o que não é caractere humano, o que está dentro da norma e dos bons costumes, né? Parece uma piada, né? Toda vez que eu penso isso, e tipo assim, é um negócio que tá lá desde sempre, nunca ninguém falou sobre isso, tá lá, né? Simplesmente isso tem que ser seguido, né? Quem define isso? O médico define isso? Ele que vai dizer o que você pode fazer, o que você não pode, né? Para que lado você vai, para que lado você não vai. Enfim, né? São muitas questões ali que são colocadas. E nesse meio tempo, né, eu também pude acompanhar a noção de profissionalização dentro do campo da modificação corporal. Que isso também é uma coisa, assim, muito latente, né, para mim, durante o tempo da pesquisa, né? Então, o fulano que é especializado em implante, ciclano que é especializado em eyeball tattoo, né? A galera da suspensão, que é outro campo também, tipo assim, completamente diferente, né? E a suspensão corporal foi o elo para mim de junção e de união de todas as coisas. Foi ali que eu conheci todo mundo, foi ali que eu transitei pelas pessoas, né? E eu participei de um evento, acho que foi 2018, se eu não me engano, que teve da galera da suspensão aí em São Paulo, várias equipes tal, e tinha uma galera de fora, né? Esse dia foi muito interessante assim para mim, porque tinha uma galera de fora. E não vou citar nomes, né? Mas eu acho que isso está até relatado lá na dissertação. Mas veio uma galera de fora que é assim, tipo, fulano é o top da perfuração. Todo mundo assim, né? Nossa, fulano é o top da perfuração. E essa pessoa em específico, durante o evento, ela quis fazer uma perfuração de uma pessoa que ia se suspender. E a pessoa não sabia, gente. Tipo assim, eu vi do meu lado, né? Eu peguei todo esse burburinho, assim, e coisas que, assim, a pessoa não sabia o que fazer, ela não falou que ela não sabia fazer aquilo, né? E foi tudo muito rápido, né? Não foi uma grande tensão, assim, no momento. Eu peguei ali na entrelinha. Mas foi tudo muito rápido e rapidamente uma pessoa que é muito incrível nisso, que faz, passou a mão como se fosse um anjo e o gancho entrou rapidinho, assim, né? Acabou tudo. Só que o que que aconteceu depois disso, né? Teve o evento, foi super legal, tal. E a gente tinha um grupo, né? Eu estava num grupo com essa galera da suspensão, nananã, e isso deu uma puta discussão depois. E isso foi muito rico para minha pesquisa, né? De entender exatamente como o campo vai segmentando essas práticas
e discutindo quem tem legitimidade ou não pra fazer. Tipo, cara, não é porque você é foda do piercing e você fura todo mundo e tá tudo maravilhoso que você consegue passar um gancho na pele de alguém. Não é porque você, sei lá, né? É um excelente tatuador, tatuadora que você vai ser capaz de realizar um eyeball tattoo. Então, essa coisa da segmentação, da profissionalização e do incentivo de você. Eu ouvi uma coisa uma vez, né, que ficou muito na minha cabeça, né? Que, tipo assim, não tem profissional que faz tudo. Isso não existe. Se a pessoa faz tudo, ela é um péssimo profissional. E eu acho que a gente pode levar isso para outras, partes, assim, né? E isso foi muito legal para mim, porque como a justiça, né, o discurso biomédico jurídico tem pintado essas práticas como se fosse um submundo, né? Uma galera que não sabe o que está fazendo, sei lá, como se fosse uma carnificina, né? As pessoas estão lá cortando os corpos e isso é uma loucura e não sei o que lá. E quando você de fato chega nesse campo e entra em contato com esses grupos, a questão da técnica profissional ela é levada muito a sério, tipo, muito, né? E eu fiquei, tipo assim, ó, pra gente pensar em erros. Porque nem tudo é maravilhoso, né, gente? A gente tá manipulando o corpo, estamos falando de corpo, enfim, né? Tem várias questões nisso tudo. Às vezes dá problema, né? As coisas saem do controle, enfim, né? E, e isso é uma questão. Só que em comparação com modificações médicas tradicionais, quem será que está errando mais? Quantos casos a gente ouve por aí, né? De erros médicos grotescos, assim, né? Enfim. Então, a minha ideia foi pensar um pouco isso e tentar um pouco mobilizar, né, a ideia de uma sociologia do corpo, né? Então, partir do princípio de que corpo é socialmente construído, né? Não estamos negando, né, os órgãos que estão dentro da gente, as funções deles, né? É, tudo que a gente precisa, né, para ser um organismo tal, mas cada pedacinho disso tem um valor social específico. E, né, acho que a conclusão final, né, da dissertação, né, que eu tentei trazer, assim, né, para debate, foi que o que eu tô chamando de corpo médico, que é o body med, né, é um imaginário e uma construção de ideal de corpo totalmente distinta da galera da body mod. A gente está entendendo técnica de uma forma diferente, estética principalmente, né? Estética principalmente. Porque 90% das pessoas que eu entrevistei me falaram, eu fiz essa modificação por estética. Porque eu acho bonito, porque eu me sinto bem dessa forma, assim como as pessoas fazem as outras, né? Só que a gente está partindo de um entendimento de ideal, de belo, que é totalmente distinto. E é um ideal de corpo, né, de estética e de beleza, que vai esbarrar duramente nesses imaginários de monstruosidade, de grotesco, de tudo isso que é colocado na nossa cabeça, né? E por outro lado, a gente também tem muitas produções que vão reforçar, né, de uma forma penalizante esses tipos de prática, né? Por quê? A sociedade também entende dor de uma forma muito específica. Então, assim, a gente é ensinado que dor tem que ser evitada, desde sempre, né? É claro que se você tá, né, passando mal do estômago, você vai precisar tomar um remédio. Tudo bem, né? Não estamos negando isso. Mas a questão do processo. Como o processo, como se passa um processo com tudo isso? Por exemplo, pensar suspensão corporal. Porque discutir suspensão corporal, né, para onde pra galera vai? Dor. É sempre isso. Meu Deus, essa galera é masoquista. Essa galera, não sei o que lá. E daí a gente pega produções audiovisuais que vão reforçar isso daí, né? E daí a gente vai pensar, né, a história da suspensão corporal, a gente chega lá em sociedades tradicionais, várias, em vários lugares, né? As coisas. É louco pensar isso, né? Como as coisas acontecem concomitantemente ou não, em lugares muito distintos e que partem da mesma premissa, né? Isso é muito doido de se pensar. E pensar também que essa galera que fazia isso antigamente.
foi colonizada, muitas dessas práticas foram apropriadas por esses colonizadores como formas de tortura, e isso até hoje reverbera, né? Sei lá, vou dar um exemplo, aquela série Bom Dia, Verônica, a primeira temporada, né? O cara. Vou dar spoiler, tá, gente? O cara usava a suspensão como uma forma de tortura. E é angustiante você assistir aquilo. E é a forma com que é passada pra gente, como é colocado esse imaginário, como isso é normalizado na cabeça, né? Porque eu fui em 300 eventos de suspensão, eu nunca me senti mal na minha vida, né? Era toda uma preparação, um ritual, um negócio assim, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, nananã, né? Tipo, tá tudo certo. E a gente se depara com inúmeras produções audiovisuais que vão totalmente ao contrário disso. E também casos midiáticos, né? Vou falar novamente da Record, porque eu acho que a Record é ficcionada na galera da Body Mod, nunca vi um negócio igual. Que vai lá e fala, pô, ai, não, a suspensão que deu errado. A pessoa que ficou cega com a Eyeball Tattoo. Então, assim, é só você pegar. Só que você não vê, tipo assim, ah, a pessoa que colocou 300 litros de silicone e ferrou as costas. Ou a pessoa. Gente, quantos casos. Vocês estão acompanhando, né? Vocês devem estar acompanhando, né? Que as pessoas estão indo fazer cirurgias no hospitais e elas estão marcando no membro, tipo, é essa perna aqui. É esse joelho que vai passar pela cirurgia. Porque as pessoas estão trocando. É, confunde o paciente, tira o rim do outro que não era para tirar. Tipo assim, são erros grotescos. Vocês veem isso sendo falado em algum lugar? De jeito nenhum. Então, assim, a medicina, nunca é descredibilizada. É óbvio, né, que o grupo da modificação desses modificadores é muito menor em comparação ao número de profissionais médicos. Então, a gente vai ver mais erro do outro lado. Só que se a gente fechar essas amostras, a gente não está tendo muito problema aqui. É óbvio, né, que não é qualquer pessoa que vai sair fazendo modificação, bem como não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer uma modificação corporal. Porque isso também ficou muito claro para mim, né? A maioria dos modificadores que eu conversei me falavam, não, eu converso muito antes com a pessoa. Né? Teve um que falou assim pra mim, ó, se a pessoa falar assim, ah, se eu me arrepender, tem como desfazer? Eu não faço. Porque assim, né? Se tem dúvida, é não. Então, foi todo um construto, assim, né? De tentar mesmo compreender, porque a gente tem, né, para a maioria das pessoas, né, para grande parte da sociedade, essas coisas são muito dadas. Né? O que é o corpo, como o corpo funciona, como a gente tem que se portar diante da sociedade, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? E a gente pega isso nessa guinada, né? Como a Ti comentou no começo, uma guinada conservadora muito forte, né? Esse projeto de lei, ele entra exatamente no tempo ali das jornadas de junho, né? Quando tudo começou a descambar, começou ali já, né? E então, a minha ideia era pensar um pouco isso, né? Por que esses corpos modificados eles estão incomodando tanto, né? O que que tá exatamente, né? É isso. A bancada boi, bala e Bíblia, né? Essa galera tá sempre junta. E eles conseguem juntar tudo, né? Eu acho que é pegar é, a discussão sobre body mod, né? Essas práticas corporais e tudo mais, eles conseguem unir tudo. Eles conseguem unir o discurso religioso que vai olhar isso de uma forma muito grotesca, diabólica. Eles conseguem unir o discurso biomédico, que quer normalizar até o seu pensamento, né? Hoje a gente está vendo isso assim de forma, né? Como esses grupos trans excludentes estão crescendo. É tudo isso, né? Então, tipo assim, é uma ideia de que assim, tem uma essência de corpo específica que ou você eleva ela à potência máxima, que é o que o discurso biomédico está falando que você tem que fazer. Ou você rejeita tudo isso e a galera que tá rejeitando tudo isso tem que ser punida. É basicamente esse o pensamento dessa galera, né? E assim, e por outro lado, né, o que me chamou muita atenção foi isso dessa ideia da técnica e da profissionalização entre os profissionais.
que foi totalmente o contrário do que o senso comum acredita. Que é tudo de qualquer jeito, que você vai pegar uma doença, você vai morrer, que você vai cortar sua língua, você nunca mais vai falar na sua vida, enfim, né? Essas coisas que as pessoas carregam, assim, né? Com muito fervor, né? Porque é isso, é imaginário social, e imaginário social é uma coisa muito enraizada, né? Muito naturalizada. Então, a minha ideia foi entender um pouco, né, como essa galera estava entendendo essas tentativas de criminalização, pensar também, né, como isso está sendo colocado em outros lugares, né, e ver também a união da comunidade, né. Isso foi uma coisa para mim que foi muito massa, né, de estar assim com essa galera e perceber também como as pessoas precisam falar, né. Porque é muito tabu, é muito assunto tabu, demais, né? Demais. É uma coisa que a maioria das pessoas elas não pensam sobre isso, mas se você colocar, se ela vê uma notícia, né? Se você colocar alguma pontuação, falar alguma coisa, parece que consegue puxar um preconceito ancestral, por assim dizer, né? E soltar tudo isso. E o corpo modificado ele passa a ser uma cola muito forte para que todos esses discursos de normalização, né, de repressão de corpo e de tudo mais, consigam encontrar ali um elo, né, para despender todo esse ódio que está dentro dessas pessoas. Então, eu tentei um pouco partir disso, né? Essa PL ela nem foi pra frente, né, no final das contas. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque como que tinha várias coisas lá, né? Isso de exercício legal da medicina e coisa médica e não sei o que lá. E eu fiquei pensando se essas pessoas esbarraram com essas mesmas questões que eu discuti na pesquisa. Essas contradições. Porque percebem, a gente consegue identificar essas contradições. E essa galera que criou essas regras estão se deparando com essas contradições e eles estão presos nisso, né? Eles não vão conseguir sair disso daí. Porque, de fato, né, se você está tratando de modificações que o CRM, né, o Conselho de Medicina, proíbe, veta esses profissionais de fazer, então a gente não está discutindo exercício legal da medicina. É uma outra coisa. E discutir essa outra coisa, e daí é o momento de colocar o dedo na ferida, né? Então eu acho que é nesse momento que esses projetos eles travam, porque daí fica mais difícil de explicar e de conceber essas ideias que eles estão propondo que não faz sentido nenhum, né? Acho que a gente está mais falando sobre perseguição de determinados grupos, né? De normalização de algumas práticas. Enfim, porque ninguém tá fazendo mal pra ninguém, né? Acho que a moral da história, assim, é essa, né? Tá cada um na sua, fazendo suas coisas, seguindo sua vida, né? E, e a gente tem essa guinada muito forte, né? Fiquei pensando muito, né? Por que isso tinha travado e as outras coisas que vieram depois disso, né? Porque eu acho que foi o ano passado que prenderam uma moça, uma tatuadora, acho que foi ano passado. Com a mesma. Ela tinha anestésico, acho, né? No estúdio. Acho que foi esse o negócio, né? E colocaram ela como lá exercício legal da medicina. E eu fiquei pensando muito isso. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que a defesa se apresentou, né? O que que deu, né? Eu fiquei pensando, o que que deu dessa pessoa? Ela ficou presa, ela não ficou? Como a defesa pode apresentar alguma coisa com relação a isso? Né, e mobilizar esse tipo de contradição para entender como essas coisas estão acontecendo. E a questão de denúncia, né, gente? Porque isso foi trazido muito para mim pelos modificadores, né? No sentido de que, meu, para acontecer alguma coisa tem que ter denúncia, né? Ninguém vai sair passando nos estúdios aí caçando coisa, né? Então, geralmente tem denúncia. E eu fiquei pensando da onde isso saía, né? E por outro lado também, eu conversei com um profissional que ele me disse que pelo menos umas 5 reconstrução de lóbulo ele teve que refazer. Vão vendo. A pessoa estava lá com o lóbulo alargado, resolveu fechar, procurou médico.
E a pessoa costurou o negócio tudo errado. Então a pessoa saía do médico e ia atrás do profissional da modificação corporal para consertar o problema que tinha acontecido, né? E esse profissional, ele me falou uma coisa que também ficou muito latente, assim, na minha cabeça, que era como eles vão consertar um procedimento que não são eles que fazem. Então, assim, questões, né, gente? São questões que, sei lá, elas são muito latentes, né? Eu penso em tudo isso, né? Eu retomei agora a dissertação para fazer essa conversa aqui com vocês e eu, sei lá, eu defendi em 2019, né? Já fazem 7 anos, né? E daí eu vou fechar a minha fala com colocando essa questão para vocês, né? Depois de 7 anos, né? Que mudança a gente teve com relação a tudo isso? Para onde que essas tentativas de criminalização foram? E como isso está reverberando agora nessas novas políticas reacionárias, trans-excludentes, esses grupos horríveis, né, que estão crescendo cada vez mais. Enfim, gente, eu espero que não tenha ficado tão confuso. Agradeço demais o espaço e estou aberta aí para questões e para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Nenhuma confusão, muito pelo contrário. Gente, temos aí alguns minutos para conversar. Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta, comentário? Só abrir o microfone e mandar ver. Vamos aproveitar esse momento. Tá, eu vou Oi, falar então, gente. já que Ah, ninguém tá, tá quis. bom. Calma. Opa, tá, eu começo. Queria falar aqui primeiro, muito obrigado. Eu já estava para ler há bastante tempo, e daí o grupo também reativou esses textos aqui. Eu tô com outro ali também para ler, porque casualmente também caí naquele texto de anarco-satanismo por conta dos meninos das outras aulas, né, dos encontros que a gente teve. Enfim, então é um assunto que eu estou chegando. Eu, enquanto corpo modificado, passei por algumas questões na medicina recentemente, e esses textos, principalmente aqui, sobre essa criminalização do corpo num geral, assim, me trouxe muito para esses momentos, aonde eu tive, enquanto corpo trans também, reafirmar muito as minhas decisões, e se deu muito explícito essa coisa do o que a medicina faz e o que ela não quer fazer, e como é o meu acesso dentro da modificação para realizá-lo. Então, eu cheguei a ter algumas conversas de escritório, assim, né, de consultas com os médicos, por questões do que eu queria retirar, do que eu não queria, enfim, como que isso ia acontecer. E me foi muito pautado no sentido de, não, a gente não vai fazer porque isso não está escrito, mesmo que você tenha liberdade corporal para fazer, eu não quero fazer por questões de que está ali. Então, sabe aquela rigidez, né, de sair daquele lugar e de também me impor um corpo que ele define como esse de bom costume e de padrão, digamos assim, né? Então, foi muito louco, assim, me ver nesse lugar de questionamento de que eu tinha essa liberdade, porque realmente não tem nenhum lugar escrito, e para não deixar vago também, eu estava na questão de remoção de mamilo, porque eu já ia fazer um procedimento, e eu não queria enxertá-lo de novo, enfim, só queria removê-lo, e para mim isso sempre foi muito acessível dentro da modificação. E então lá dentro meu corpo foi questionado de não está escrito que eu não posso, que eu preciso refazê-lo, enfim, você tem a liberdade de não tê-lo, mas ao mesmo tempo eu preciso seguir esse padrão de que, e daí eu já cheguei até a escutar de que se você quer ser um homem, você precisa ter os dois mamilos. Então entrou nessa discussão de o que, primeiro, o que me define como homem, a partir do momento que eu sou uma pessoa trans, né, e estou aqui nesse processo de transição, e por que só não tirar, né? Enfim, e daí eu me vi muito dentro desses lugares, assim. Então foi muito interessante ler, e agora vou continuar a leitura das 127 páginas, né? Pouca coisa, mas muito legal. E daí queria agradecer a Cris, assim, pelas palavras também, enfim.
Foi trazer essa discussão, assim, de que como é acessível realmente dentro da modificação essa liberdade corporal, e já dentro da medicina, mesmo que você vá fazer algumas coisas, existe sempre um limite, e no fim das contas, só para contar a fofoca, deu tudo certo, eu consegui. Mas eu passei por muitos médicos até ter a minha liberdade, eh, alguém dá o aval ali de tudo bem. Mas eu tive que assinar muitos documentos para isso também. Então, tipo assim, era uma liberdade, mas eu tive que comprovar o laudo da psiquiatria, enfim, várias coisas para que isso acontecesse. Então, eu acho que saiu um pouco do lugar, porque pelo menos eu vi que eu consegui questionar esse sistema e houve mudanças dentro do próprio SUS ali para isso acontecer, mas ainda tem muita limitação e a conversa acaba por ser bem vaga e dependendo do médico realmente é assunto encerrado, assim, nem tem a conversa, né? Quer comentar, Cris? Eu fiquei pensando numa coisa, né? Tipo assim, uma parte da fala, né? A gente tem liberdade de fazer a modificação, né? Será? Eu tenho. Eu acho que esse seu tipo de relato, né? Me deixa isso muito claro, assim, na minha cabeça, né? É A até a gente tem a segunda liberdade. linha, né? Exatamente, a gente tem a liberdade de tentar, né? Mas quem vai decidir Uhum, ou não vai ser a medicina, né? Esse discurso biomédico. E eu fiquei pensando, né, uma outra coisa, né? Tipo, a necessidade do laudo psiquiátrico para as coisas, né? Porque a questão da transexualidade, por exemplo, gente, sei lá, anos atrás que caiu a necessidade do que não que não define mais as pessoas com transtorno de identidade. Porque antes você precisava de um laudo de transtorno de identidade para você fazer, né, as modificações, os procedimentos que eram necessários. E isso é muito doido, porque também coloca para a gente uma outra questão, né? Eu fico pensando que a gente teve alguns avanços com relação a isso, mas agora, né, a luta é retrocesso assim completo. Só que tem uma coisa interessante para a gente pensar, né? Eu não vejo, né, acho que vocês já perceberam, né? Eu não vejo muito a biomedicina com bons olhos. Eu sempre acho que tudo que eles avançam tem uma coisa moral ali por trás, né? E eu fico pensando com relação à questão da transexualidade, por exemplo, né? Para eles, é muito mais interessante que a pessoa se identifique e de fato se coloque em um dos dois polos binários, homem ou mulher. Então é por isso que eles vão dar acesso para as pessoas de fato transicionarem de uma vez, porque eles não querem pessoas que estejam no meio desse trânsito, uhum. que é a Sim, luta, eu tive que né, assinar muitos termos para dizer certas coisas, definir certas coisas. porque é tipo aquilo assim, você tem certeza? Né? Parece que é isso que eles estão falando o tempo todo, mas realmente você tem certeza? Para ser homem, você tem que ter dois mamilos. Não, escutar isso de um médico foi muito chocante mesmo, né? Porque é isso, a gente estava conversando sobre outras questões e de repente o mamilo virou uma polêmica. E foi super difícil, eu passei por vários médicos, enfim, cheguei no lugar, mas assim, é isso, entendeu? O meu corpo foi muito negligenciado nesse meio do caminho e eu senti que o primeiro baque foi justamente por ser um corpo modificado. E daí, Uhum. a partir disso, ver o desejo de não ter algo que nem tu falou, né, das definições, né, do que é ser humano, deu aquela bugada de, não, opa, peraí, mas você não quer ser humano e Aham. você quer ser humano homem, então, né, enfim, a gente ficou nesse embate. É exatamente essas franjas que estão no meio desses binarismos, né? Eu fico pensando nisso. A gente pode colocar essa questão, a questão da transexualidade, né? Ah, não, então aí a medicina vai ser mais inclusiva exatamente para que você se coloque em um desses dois polos. Você não pode ficar no meio disso. Senão você vai ser rechaçado socialmente, né? E por outro lado, a questão da modificação corporal, exatamente você ficar nesse meio termo entre o que é definido como humano e o que não é definido como humano. Né? Que caracteres que você está pegando para ficar nesse meio aí, que esse discurso biomédico vai vir com tudo, né? Então, é isso, fiquei pensando muito, mas esse foi só esse comentário. Muito obrigada.
Que é isso, eu que agradeço. Antes de passar para o Bruno, eu só queria trazer para a roda. Tem um boy gringo que implantou 4 mamilos, só mais, só ele tem 6 no total. Então esse é o super-homem do Nietzsche, quem sabe, talvez. Bruno. Ai, gente, eu queria muito agradecer pela aula. Fiquei com muitas coisas na minha cabeça. Primeiro, Cristiane, eu disse, assim, minha mestrado foi sobre motrização corporal. Agora estou pesquisando monstruosidades no doutorado. E a minha dissertação é só melo, 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 de cima até o fim. Vai ser uma super referência para mim, então estou muito, muito feliz, de te escutar aqui. Eu fiquei pensando na resolução do CRM do ano passado, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com a questão da autonomia corporal. Quando saiu a resolução do CRM, é 24, 27, 25, que é toda uma questão de retrocesso, né? Há anos atrás a gente tinha que ter laudo. Eu tenho laudo de TIG, inclusive, quando eu fui para me harmonizar. Eu me atendi com uma psicóloga que me deu o laudo de personalidade de gênero, que estava até em desuso já, mas ela me deu conforme o CID-10, enfim. E aí agora a gente tem essa resolução que ficou em voga, depois ela caiu, depois ela voltou, que instaura de novo várias diretrizes para que pessoas trans, adolescentes e crianças trans tenham que encontrar mais impedimentos, né? Ela fala que pessoas trans não podem se harmonizar até os 21 anos, enfim, só com laudos também. Todas as questões. Tem que ler a resolução de novo. Faz algum tempo que eu li ela no passado, quando eu li eu me posicionei bastante, a gente enquanto coletivo, né, enquanto revista, etc. E você falou essa questão de que ninguém está fazendo mal a ninguém. E a alegação de muitos médicos para que pessoas trans tenham mais impedimentos para se hormonizar, principalmente adolescentes e crianças, né? E os jovens adultos também, porque eles colocam limites de 21 anos, não é 18, é 21, para fazer cirurgias também como mastectomia e etc. É de que as crianças estão usando hormônios, né? Estão hormonizando crianças, colocando bombas de hormônios em crianças e enfim, deformando os corpos de nossas crianças inocentes e indefesas. Só que isso não acontece, é uma questão só do bloqueio puberal. Só que já estão hormonizando crianças e adolescentes, sim. Crianças intersexo. E aí? Anticoncepcional. O que que a gente faz em relação a isso, né? As mutações, elas já acontecem. E eu quase passei por isso, né? Quase passei por uma hormonização por ser intersexo, mas isso acabou não acontecendo, por muita sorte que eu tive. Então as modificações já acontecem. Isso ficou muito na minha cabeça, né? De que ninguém tá fazendo mal a ninguém, mas tá sim, né? Acontece que tá fazendo mal sim. A gente está sendo muito interditado desde o começo. E eu queria te perguntar, na minha dissertação, eu fui questionado em relação a isso e acabou que eu decidi não abordar tanto esse tema, porque não era a minha pegada. Eu estudei a questão da demonização também, criminalização e patologização de inscrições estigmatizadas, né, tidas como modificações corporais extremas, tidas como automutilações, e também pensando nas cirurgias plásticas supernormalizadas, né, pensando sobre isso, a questão do estigma. E minha perspectiva foi histórica, minha mestrado foi em filosofia. Tive uma perspectiva bem mais analítica em relação ao papel do Estado no crime, papel da biomedicina na patologização. E uma coisa que me foi questionada foi sobre a relação entre a automutilação e a modificação corporal. E me questionaram como você diferencia uma coisa da outra, né? E minha perspectiva foi mais, eu não vou falar sobre a perspectiva das pessoas que estão se modificando, se mutilando, se inscrevendo. Eu quero falar sobre a violência do Estado em relação a esses corpos, em relação aos nossos corpos. Mas eu queria escutar de você, né? A sua pesquisa foi sobre a igreja, né? Demonização, criminalização. Queria saber se você podia falar mais, se quiser, sobre essa questão da automutilação, da patologização, de inscrições corporais. Pode falar ou já alguém vai falar mais alguma coisa? Tá. Muito boa essa questão. Eu só queria fazer um comentário antes sobre essa questão da infância, né, gente? Porque tudo que a gente pega, tudo que a extrema-direita tem feito, né, e pensado de processos e de. é, Ai, gente, me fugiu a palavra. De retrocesso, né? Dentro de várias conquistas que já foram colocadas. É sempre a infância que é colocado como a isca ali para todo mundo, né? E essa questão, né, da intersex que você colocou, meu, completamente, né? Eu fico pensando, tipo assim, historicamente, quantas corporalidades, né? Tipo assim, o médico decidiu o que que ia fazer daquela pessoa. O médico decidiu o que ia fazer. Isso é muito sério, né? E pouco discutido, né? As pessoas estão tomando decisões até hoje.
Questão dos hormônios, a mesma coisa, né? E outras formas de medicalização também, que está muito forte nas crianças hoje em dia, né? É interessante pensar nisso. E com relação à modificação, é aquilo, né? Exatamente, tem essa questão do o diabo também é colocado como, né, enfim. É muito interessante, porque assim, sei lá, pra galera da modificação tem uma coisa muito bem colocada, que é assim, a gente não modifica menores de idade. Isso daí é vetado completamente. E daí a gente pega a pessoa mais conservadora que existe, qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer na criança? Furar a orelha, tipo, né? É tudo contra a vontade, é tudo uma coisa assim, muito imposta, né? E como esse furo vai determinar o gênero também, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. E a questão da automutilação, eu não discuti, né, isso na dissertação, mas tinha um colega do grupo de pesquisa, eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, o Marco Gavédio, que ele estuda deficiência, umas paradas assim, né? E ele fez pesquisa com uma galera. Porque eu acho que assim, né? Tem duas coisas, né? O que a gente está chamando de automutilação? Começa por aí. É a galera que está se machucando? É a galera que, como na pesquisa do Marco, né? Tipo, uma galera que queria ser deficiente. Então a pessoa, sei lá, arranca membros do corpo. Mas a pessoa não arranca sozinha. Ela precisa do diagnóstico psiquiátrico para conseguir fazer o negócio via medicina legal. Eu acho que os casos que ele pesquisou são de fora do Brasil. Mas é isso, né? Você define a pessoa com uma condição psiquiátrica e a partir daí a medicina vai poder fazer alguma coisa porque essa pessoa está em sofrimento. É sempre isso, né? Então a gente precisa resolver o sofrimento dessa pessoa. E tem uma outra ideia, né, que eu acho que talvez paire mais nisso, a sua pergunta, que é exatamente o imaginário social que vê a body mod como mutilação, né? Então, assim, porque a minha questão seria, por que a gente precisa diferenciar automutilação de modificação corporal, sendo que já são coisas completamente diferentes? Se a gente está discutindo body mod com relação à estética, com relação à identidade, né? E tudo mais. Então eu fiquei pensando um pouco assim, no intuito, foi alguém da banca que te questionou isso, né? O intuito do questionamento dessa pessoa, porque na minha cabeça já tem uma diferença ontológica muito grande, né? Se a gente tá. Mutilação é uma palavra muito forte, né? O que que a gente está chamando disso? Né? Para mim é no meu ideário, assim, quando eu penso nisso, é uma coisa que vai remeter a um sofrimento, a uma questão ali que a pessoa está passando. O que é totalmente o contrário das práticas de modificação corporal. Que, né, que é consensual, é deliberado, a pessoa sabe o que ela tá fazendo, o que ela tá procurando e tudo mais, tem a questão estética, enfim, né, tudo mais. Mas, por outro lado, é a forma social que as pessoas enxergam a modificação corporal. Como mutilação. Você tá mutilando o seu corpo, né? Você tá acabando com a sua identidade, você tá destruindo os seus caracteres humanos. Então, eu acho que tem assim um entendimento muito amplo do que a gente está entendendo como isso, né? Se são modificações que já vão passar via medicina porque tem laudo, se são pessoas que estão se machucando, por exemplo, né? E para mim, do lado bem longe, né, que nem chega perto dessas coisas, é a questão da body mod. Então me fiquei pensando aqui o intuito dessa pergunta na sua banca, sabe? Tipo assim, se de fato a pessoa entendeu o que se tratava ali a modificação corporal. Porque na minha cabeça, é, a relação ela é totalmente social e de imaginário, que as pessoas vão olhar para body mod e pensar que aquilo é automutilação. Mas a gente não tá tratando da mesma coisa, né? E assim, a gente pensar automutilação, a gente vai para esse corpo médico que a gente está discutindo, que vai se afastar dessa questão do corpo modificado.
Enfim, não tenho resposta, mas a minha leitura vai um pouco para esse lado, né? Que a gente está tratando de coisas diferentes, né? Elas se relacionam no sentido de como a sociedade vai ler a body mod, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, eu acho que a gente, né? Sei lá, achei que foi uma boa pergunta, excelente, assim. Queria ouvir vocês também, o que vocês acham. Ó, o Cami emendou uma pergunta. Será que pode vir do mesmo lugar de as pessoas já ligarem a dor, medicação, e assim conecta a dor da medicação e assim conecta com a automutilação, né? Que é a ideia da antropologia da dor, da sociologia da dor, né? Quanto que também é construído esse olhar. Eu gosto sempre de, nas aulas, nas palestras que eu vou falar sobre medicação, que a questão da dor aparece, de mencionar uma vez que eu fui participar era um seminário e aí eram artistas do corpo falando sobre as suas experiências, né? Então tinham duas pessoas do balé clássico e tinha a Pris Davanzo, que é da performance, né? E aí, quando a galera do balé foi falar, apresentar a sua trajetória, aí assim, dor, lesão, pé machucado, não sei quanto tempo sem dançar, e bababá, dor na coluna, dor não sei o que lá, a dor aparecendo sempre. Só que ninguém fazia nenhum tipo de expressão, de questionamento. Quando o Pri começa a apresentar o trabalho dele, que aí tem perfuração, tem gancho, tem sangue, então, só que na fala de Pri, nenhum momento aparecia a palavra dor, sabe? E aí é isso, assim, o choque do balé clássico que, né, ninguém associa com dor e ninguém questiona essa dor que é colocada. Agora, num trabalho de arte corporal, de performance, aí vem esse babado todo, né? Cris, se você quiser voltar para a questão de Cami. Não, acho que faz total sentido, né? É a questão da dor, e eu fico pensando muito nessa coisa da questão dos caracteres humanos que a lei coloca, né? De alterar esses caracteres humanos. Então, tudo que seja lido como alteração desses caracteres vai para esse lado da mutilação, né? Como se qualquer modificação que você realizasse dentro do espectro da body mod, né? Não das padrões tradicionais que são aceitas, assim. É como se você retirasse um pouquinho dessa humanidade, né? De você. Então, acho que automaticamente vai pra dor, vai pra mutilação, né? E tudo mais. Até porque é uma associação muito. Acho que com a suspensão isso é mais evidente, né, na percepção social, assim, comum, né, de senso comum, que é a questão do masoquismo, né? Então, tipo, a pessoa acha que, assim, o princípio primeiro da prática é você passar pela dor, né? Como se fosse objetivo e não um processo, que todo mundo passa com várias outras coisas. E esse exemplo que a Ti colocou, cara, perfeito, porque do balé, gente, a galera fica com os pés assim, né? A gente, meu, não consigo nem imaginar, né? E de fato ninguém questiona, né? Ninguém coloca sobre isso. Sei lá, se a gente for pensar em lutadores também, né? Essa galera que fica com lesão aí permanente, né? Socando a cabeça lá, fazendo um monte de coisa. Super aceito. A galera vai assistir isso. Super ok, legal, massa, né? Então. Mas aí a gente pode trazer outras coisas, né, também, de ideal de masculinidade, todas essas paradas que estão, né, em volta disso. E eu penso muito também na questão da body mod, disso que a gente estava falando anteriormente, desses corpos que ficam nessas franjas do binarismo. E eu acho que esse é o ponto que, que mais pega, assim, no calcanhar, né, da questão religiosa, da questão biomédica e tudo mais. Mas a coisa da dor é muito presente. A primeira apresentação que eu fiz de iniciação científica, eu passei aquele vídeo, ai, tia, agora eu não vou lembrar o nome, você me perdoa, mas que tá no YouTube, acho que é um dos primeiros que você fez sendo suspenso, que é tudo Como? branco. Como? 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 Isso, exatamente. Eu passei esse vídeo. Primeira apresentação, acho que eu já te contei essa história, inclusive. E tinha um cara
que apresentou um negócio que, tipo assim, meu, a pesquisa dele era sobre violência, era um negócio horroroso, assim, sabe? Tipo, aquelas apresentações que você ouve e você fala, cara, eu jamais faria pesquisa sobre isso. Ele já tinha apresentado, ninguém tinha falado um A, todo mundo respeitou, ok. A hora que eu fui apresentar, que eu coloquei o vídeo, eu já vi que ele começou a se. Se todo, né, ficar doido, assim, na carteira. E na hora que abriu pros comentários, ele começou a falar que, tipo, eu não devia ter passado aquele vídeo, que era desconfortável, que não sei o que lá, tipo assim. E eu tinha avisado, né? Eu falei, ó, gente, eu vou passar um vídeo de suspensão corporal curtinho. Se alguém não se sentir bem, se saia, né? Basicamente, não tem muito o que fazer. E ele ficou muito bravo, assim, a hora que abriu pros comentários, foi. E só que assim, sabe aquele momento que você tá apresentando um argumento no evento e uma pessoa responde de uma forma que ela tá totalmente comprovando o seu argumento? Então, tipo assim, foi de fato uma experiência antropológica, né? Mas eu acho que a coisa da manipulação do corpo que vai pegar nas pessoas e que leva elas para essa ideia da mutilação, porque sei lá, gente, vamos agora tá essa coisa das canetas emagrecedoras. E esse voltou aquela coisa daquela magreza extrema, né? Que tá, tipo, muita gente discutindo sobre isso. Ninguém tá dizendo que essas pessoas estão se mutilando. De jeito nenhum. Ninguém tá preocupado com isso, ninguém tá nem aí, só que daí a gente pensa, já tem indústria farmacêutica metido nisso. É tanto interesse, né, em volta das coisas, que mais uma vez, né, que tipo de corpo que a gente vai colocar como mutilado? Porque vai ser exatamente aquilo que você vai definir como mutilado e que tá como objetivo primeiro sentidor que você vai conseguir intervir primeiro. É aí que você vai botar um laudo, é aí que você vai, né, definir essa pessoa de uma forma ou de outra. Então, sem dúvida, assim, a questão da dor é muito assim. Ah, gente, o que eu já ouvi em apresentação de evento, quando eu tava estudando essas coisas, assim, vocês não têm ideia. Ou era coisa da dor, ou era uma coisa assim. Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, o que vão ser dessas pessoas no futuro? A, a mesma coisa que você, né? Tipo assim, vai todo mundo envelhecer normal, o ciclo da vida vai, né? Assim, por que há essa loucura, né? Essa paranoia social, esse pânico moral gigantesco de que a modificação ela vai atrapalhar a vida da pessoa pelo resto da vida, sendo que as outras não. Sendo que tem gente, tem menor de idade aplicando caneta emagrecedora. Tem um monte de pesquisa saindo agora de como essas substâncias estão acabando com o sistema digestivo de muita gente, né? Porque como que elas funcionam, né? Elas retardam a absorção no seu estômago, por isso que a pessoa não come, não tem fome e tudo mais. Ela come um negocinho, aquilo dura para sempre. Consequentemente, isso reverbera no funcionamento do intestino das pessoas. Então, quando elas param de tomar, pode travar tudo. E aí? O que vai ser do futuro dessas pessoas, né? Quem tá preocupado com essas crianças? Ninguém, né? Então, assim, é mais uma vez, né? A gente leva, tudo é levado ao extremo quando a gente pensa body mod, até porque é uma modificação que é lida socialmente como extrema, e o resto não. Então, acho que essa coisa da dor e como né, a nossa sociedade é medicalizada e tem que evitar ao máximo e tudo mais. Sendo que, assim, a dor é uma necessidade física extremamente importante na nossa vida, né? Se a gente perde a sensibilidade, isso é um problema muito sério, né? Você não consegue descobrir o que está acontecendo com o seu corpo. Então, sempre foi um processo, né? Então, eu acho que é isso que vai levar para esse ideário aí de mutilação, e eu vejo muito como essa coisa de, tipo assim, você está quebrando determinados caracteres que define a sua humanidade, você vai ficar nesse meio termo, e essa galera não quer que exista esse meio termo, né? Tem que ser uma coisa binária, assim, muito bem colocada. Gente, mais alguma questão? Comentários? A gente tem aí os minutinhos finais agora. Sim, não.
não apenas sim. Martinha quer fazer algum comentário? Eu tô aqui ouvindo e pensando um monte de coisa, mas tem duas palavras que estão martelando na minha cabeça, que é moralismo e conservadorismo. Assim, martelando, porque essa discussão toda, eu vejo que parte muito de uma construção social moralista, né, do que é certo e errado de se fazer com o próprio corpo, o que pode, o que não pode, né? Então, se você modificar o seu corpo, mas sem alterar esses caracteres genuinamente humanos, que eu adorei esse termo, descobri ele hoje, tá tudo bem, né? Porque não incomoda, é moralmente aceito. Você pode sim, né? Alterar o seu corpo, mas dentro desse espectro, digamos assim, né? Agora, se você for para um outro lado, você não pode. Mas isso é uma leitura que parte de uma moral, assim, um moralismo, né? E se você não pode modificar o seu corpo dentro de uma outra perspectiva, tem um interesse de que a gente conserve um determinado jeito de ser, de estar no mundo a partir desse corpo também. Né? Como se fosse também um jeito de dominar, de forjar certas subjetividades também, jeito de ser, de estar, personalidade, né? Enfim, eu fiquei com essas coisas aqui na cabeça. Comentários, Cris? Eu fiquei pensando, de tudo que vocês comentaram, né, até agora, eu fiquei a pensar a liberdade, né, com os nossos corpos. É uma liberdade totalmente assistida, né? Ela não é plena. E do comentário que a Marta fez, que eu fiquei pensando assim, né, tem essa coisa de conservar um jeito de ser, né, um jeito de estar no mundo, uma subjetividade muito específica, mas eu também fico pensando num outro lado, que é, não, a palavra não seria nem conservar. Não nem condicionar, mas assim, deixar o corpo, né, deixar que o corpo permaneça como objeto único e específico da medicina. Eu acho que tem isso assim, isso é muito. Todas essas tentativas de criminalização, tudo que a gente pensa de imaginário social que está em volta dessas práticas, quem pode manipular, quem pode usar determinada substância, fazer isso, fazer aquilo. Isso, para mim, assim, é uma luta para que o corpo sempre fique conservado ao discurso biomédico. Que nada fora dele consiga é, escapar e ser manipulado na mão de outros profissionais. Porque, olha que doideira que o meu pensamento foi, né? Que eu tava pensando aqui, né? A gente vê diariamente várias pseudociências, por exemplo, que rondam a psicologia e a psiquiatria. Hoje, na psicologia, a gente tem algumas práticas que elas são totalmente proibidas. Vou dar o exemplo de uma delas, constelação familiar. Por que que ninguém, né? Tipo assim, se o psicólogo está fazendo constelação familiar, você pode denunciar para o CRP. Você já viram algum processo de CRP sendo processado por conta de constelação familiar? Não. Por quê? A prática é ilegal, não condiz nada a ver com o código de ética da psicologia. Só que o que que essa prática faz? Ela confina o indivíduo e a subjetividade dele para um modelo de vida e de sociedade de família que é o que está na norma. Ninguém vai olhar para isso. A gente está preocupado com isso. E agora, por outro lado, se a gente pensa assim, ó, corpo físico, intervenção mesmo, assim, né, que é o que a gente está falando. Cara, tirar isso da medicina, né? Sei lá, fiquei pensando no Foucault lá, né? O nascimento da clínica, essas paradas aí que eu discuti mais na dissertação. A medicina, ela entra, né, como a ciência do corpo. O corpo é da medicina. Como a gente vai. Quem são vocês para querer tirar o corpo da medicina?
Então, assim, é uma moralidade que ela vai manter uma subjetividade, ela vai manter um jeito de ser, de estar, uma estética que faz a manutenção social conservadora, né, da normalização que a gente conhece. Mas mas eu acho que assim, essa é a ponta do iceberg. Aquele desenho clássico lá, né? Lá no fundão, se a gente for pegar o grandão de tudo, tá lá o discurso biomédico, as práticas biomédicas, que quer confinar o corpo, restringir o corpo para eles, assim, de qualquer forma, né? Então, eu acho que essas tentativas de criminalizar, esses processos de lei e tudo mais, eles sempre vão cair em cima de intervenção corporal específica. Porque é exatamente aí que a gente escancara os limites da medicina. Porque é isso que esses profissionais estão mostrando, né? Só um breve comentário que eu esqueci, né, de falar anteriormente. Um desses modificadores que eu entrevistei era profissional da saúde, formado. E ele falava pra mim, ele falava, Cris, pra mim é muito pior. Porque se me denunciarem e me pegarem, eu vou perder tudo. Eu vou perder meu registro. Tipo assim, acabou, entendeu? Então não adianta você ter o conhecimento técnico, acadêmico que a formação exige. Não é sobre isso. Porque parece que se você tiver isso, você cai numa dupla armadilha, né? É uma dupla sanção que vem em cima de você. Então não é sobre técnica, não é sobre conhecimento, né? A gente está falando sobre, assim, aprisionamento de corpo mesmo, exatamente, né? É controle total, né? É pegar essa coisa que a gente chama de corpo, que foi confinado pela medicina e que eles querem que isso permaneça confinado lá para sempre. E ai de quem ousar mexer nisso, né? Então, acho que eu vejo um pouco assim, é nesse sentido, porque muito Foucaultiana, né, eu tô hoje. Mas as disciplinas, né, as ciências, todas as coisas, qual vai ser o objetivo último de todas elas? O corpo, né? Qualquer prática disciplinar que a gente for pensar, escola, prisão, hospital, né, tantas outras, o objetivo último é o corpo, né? Adestrar o corpo, é deixar aquele corpo dócil e tudo mais. Então, né, quem estiver indo contra isso, quem estiver tentando abrir as porteiras ali do corpo da medicina para sair, vai lidar diretamente com essas sanções, sociais, né? E doido a gente pensar também como questões morais, de fato, elas integram leis, integram o funcionamento da sociedade. De forma muito ampla, né? Antes de eu começar a estudar modificação corporal e pensar as coisas de criminalização, nunca na minha vida que eu ia saber que o Código Civil veta a maneira ou não que você vai modificar o seu corpo. Tipo assim, o dia que eu vi, eu falei, não, velho, tá aqui tá errado, não faz sentido, né? Como? Mas é isso. 2026, estamos na mesma, gente. Nossa, sim. Gente, acho que mais um comentário, se alguém quiser fazer alguma fala, uma pergunta. Ah, Cá! Oi, amor, bom dia! Ó, eu vou ler né, enfim, para considerando as pessoas que vão ver no YouTube depois. Oi, gente, aqui é a Cá, Karine Guimarães. Quero só fazer um comentário sobre a Cris e a pesquisa dela. Ela foi uma das únicas pessoas que de verdade se interessou a entender a fundo nossas práticas e modificações corporais para fazer sua pesquisa. Desde 2017, foram muitas e muitas vezes que ela foi acompanhar nossos eventos e jornadas de suspensão. Virou da família, o Anafaz. Obrigada por estudar de verdade, com tanto respeito, e nos conhecer literalmente na prática. É isso. Quer comentar, Cris, algo? Ai, obrigada, não tenho nem o que falar. Saudades, cara. Nossa, faz muito tempo que a gente não se fala. Assim, é isso, né? Tica abriram totalmente as porteiras do cão pra mim. Desconfinaram os corpos e falaram, pode entrar, né? Fica aí. E só tenho a agradecer, tenho nem o que falar. Meu Deus do céu. Foi demais mesmo, poder ter, de fato, acompanhado, né? Os eventos e tudo mais, e as pessoas, e fazer as amizades, né? Que isso também é muito importante. Muito obrigada. Bom, então eu vou, considerando o tempo, eu vou trazer algumas coisinhas que eu fiquei pensando.
E acho que Ká não pôde ligar a câmera porque ela estava roubando plantas. Ah! Tava roubando várias plantinhas lá no Rio de Janeiro que eu vi, inclusive quero. Deixa eu só pegar o que a gente colocou. Lendo sua dissertação, te ouvindo, percebi como minha mente foi colonizada nesse discurso. Agradeço por me abrir os olhos para tantas reflexões. Quero mudinhas. É isso. Acho que o quanto mesmo que a nossa mente é colonizada para pensar corpo. A Jenny Nunes fala, inclusive, né, que o processo de descolonização começa pela pele, e eu acho que é exatamente isso, assim. Bom, Cris, essa sua última fala foi exatamente o que eu marquei grandão aqui, assim, lendo o seu trabalho mais uma vez, do monopólio da intervenção do corpo, quanto que a medicina faz esse grande, a biomedicina, né, faz esse grande monopólio. Acho muito legal quando você traz, tem lá na Europa tem essas disputas, né, do poder também, de qual medicina que vai se sobressair. E pensando no Brasil, o quanto que isso vai sendo mais prejudicado, porque aqui cai nesse lugar de uma desigualdade social muito acirrada, e que quem consegue acessar um curso superior para fazer medicina e etc., é uma classe muito específica, uma raça muito específica, uma cor muito específica, um gênero muito específico, e aí quase uma sensação de semideuses ou deuses mesmo, né? De que vai poder legislar e definir, decidir sobre o que os corpos podem fazer. Então, isso me pega muito, assim. E, e aí, já trazendo para o que a gente foi conversando aqui, acho que muitas vezes a gente fica no lugar da automutilação, quando as pessoas de fora da comunidade dizem, considerando que são as modificações mais extremas, né? Então, implante, bifurcar a língua. Só que a gente precisa romper com isso também, porque, na verdade, para a galera, essa galera mais conservadora, reacionária, essas vidas mais fascistizadas mesmo, qualquer tipo de modificação corporal não hegemônica vai cair na chave da automutilação, né? Eu estava escrevendo um artigo agora sobre o Philip Klein, inclusive, que é esta figura aqui, Philip Klein, que nos deixou super cedo, muito precocemente, no começo dos anos 2000. E aí, a palavra que sempre vai aparecer quando vão se referir a ele é se tatuava, se automutilava com tatuagens, né? Então, a tatuagem, que é uma, né, técnica hoje super assimilada pelo capital, ainda é colocada no lugar da automutilação também, né? E só para finalizar e para te ouvir também um pouquinho e a gente fechar, você traz, né, agora para a gente pensar também a questão das produções audiovisuais que vão retroalimentar, na verdade, essa a tríade que o Bruno e o Cello traz, né, da demonização, patologização e criminalização. Assim. Então, você falou do Bom Dia Verônica, mas grande parte das produções que falam sobre modificação corporal, suspensão corporal, vão ir por essa via, né? Todas de uma vez, ou vão escolher uma via. Assim. A mais comum é a ideia da patologia mesmo, de colocar essa cultura no lugar da psicopatia, da pessoa que perversa, que vai fazer o mal, assim. E como é difícil para a gente desconstruir esse imaginário social que continua sendo alimentado, porque como é uma cultura, um grupo, categorias que são pouco debatidas, então, por exemplo, nos movimentos sociais a gente tem uma discussão muito forte sobre gênero, sexualidade, raça, classe, mas quando chega a esse recorte de uso do corpo, não aparece, quase nunca aparece. Então, para a gente desfazer esses efeitos danosos, fica muito mais difícil. Sem contar também a disputa de alcance mesmo, né? Então, se a gente pega um filme que circula aos cinemas internacionalmente, que vão introjetar essa ideia, né, da tríade maldita aí, e a gente está aqui num grupo com, sei lá, né, ó, 9 pessoas, Freak Guys com um grupo, acessando um grupo muito pequeno também, então a gente não consegue disputar mesmo essa narrativa para construir um outro olhar, né, um outro imaginário, inclusive, como o Andy colocou, assim, né, anticolonial mesmo, sobre essas práticas de que a gente vem
mexendo. Não vejo ainda as produções de audiovisual preocupadas, interessadas mesmo em fazer nada do tipo. Ah, exceto da galera que está fazendo a graduação, ou uma pós-graduação, pesquisando também, e aí são produções muito pequenas de alcance, mas que vão fazer trabalhos que estão mais conectados com uma realidade, com cuidado, com uma ética, né? Mas isso no campo de estudantes. Agora, quando chega no lugar gigante da indústria, que eles chamam, aí, assim, deu muito ruim. E só para concluir, como o grupo de estudos e o seu trabalho, acho que tem como disparador o projeto de lei que busca criminalizar o eyeball tattoo, acho importante colocar, assim, igual você traz, né? Não chegou em lugar nenhum, só que é uma PL que continua em aberto, né? E a qualquer momento pode ser aprovado, e todos os pareceres que estão lá no site da Câmara são favoráveis para a criminalização. Então, a gente tem que ter atenção com isso, porque pode abrir um precedente horroroso para que outras práticas e que a cultura, de forma geral, seja mais ainda criminalizada. E, e só para também colocar enquanto registro, quando sai essa PL, que é baseada em fake news da Rede Record, inclusive, que destruiu a imagem, no artigo eu escrevo, né? Que mata o Philip Klein mais uma vez, tenta limpar a imagem do pai dele e pisoteia na imagem do Philip Klein. Para quem se interessar, depois no Freak Guys tem falando sobre isso. Então, esse PL está escrito com base numa matéria da Record, fake news e tatatã. Mas a gente tentou diálogo com esse deputado fascista, Santa Catarina, e não foi possível. Claro que não é possível. E a única vez que quase se abriu um diálogo era quando o Jean Willis estava ainda lá em Brasília e chegou nele o projeto de lei. E aí a equipe entrou em contato e falou assim: olha, eu sei que está rolando isso, eu sei que vocês estão brigando contra, a gente quer entender o babado todo, né? Só que aí é isso, aí veio o golpe, aí já foi ameaçado de morte, teve que fugir do país. Então, o projeto ele acabou sendo empurrado, empurrado, empurrado. As últimas mãos que ele rodou são pessoas de extrema-direita, conservadoras e reacionárias. Então, não será surpresa alguma que ele seja aprovado em algum momento. A gente só tem que ficar com atenção, né? E perceber os impactos que isso vai gerar e a gente vai entender quando isso acontecer. É isso. Cris, se você quiser fazer algum comentário, trouxe um monte de coisa, eu sei, mas é que tem muita coisa a dizer, né, a partir do seu trabalho. Não, acho que é isso mesmo. Permanecemos atentos, né, ao que está acontecendo, porque eu concordo completamente. Isso de não ter andado não significa que foi arquivado, né? As coisas estão acontecendo. E na melhor hora, né, a gente não sabe o que vai vir aqui pela frente, né? Na melhor hora isso pode retornar e isso vai abrir um precedente realmente, assim, muito grande. É, é nisso que, sei lá, várias outras coisas também estão acontecendo que envolvem intervenção no corpo atualmente, né? Então, só de estar na gaveta já é um alerta, né? Concordo, totalmente. Mas é isso, gente. Eu acho que gostei demais do debate, das questões. É, como eu disse, né, eu fico muito grata de ser convidada para vir falar aqui. Atualmente eu dei uma mudada, de tema, né? Mas também estou sempre atenta, estou sempre, de olho nas coisas que vão acontecendo. E fiquei feliz, assim, né, de ter defendido há tanto tempo e continuar sendo lembrada. Para mim, eu fico muito lisonjeada, assim, de ser validada pelo campo, sabe? Para além da academia. Eu já defendi, já foi aprovado, acabou, já passei pelo ritual, mas, assim, ver o trabalho vivo no campo de pesquisa, eu acho que é o que é mais gratificante. Então, é isso. Queria agradecer, sigo à disposição, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa. Eu tô por aqui e vamos trocando figurinhas, né? Com um pouquinho de fé, né, que as coisas vão caminhar, mas sempre atentos.
Exatamente. Bom, para a gente então fazer o fechamento, Cris, obrigada demais, mais uma vez. Que importante te ouvir, mas, né, além de ler, te ouvir. Que privilégio a gente tem, né, de estar construindo tanta coisa e ter esse lugarzinho de encontro, de poder se escutar, de poder trocar, compartilhar. Isso é muito especial. Vamos ver se a gente consegue articular outros babadinhos furiosos para poder mobilizar esses saberes todos aí. Gente, semana que vem, no domingo, a gente vai ter o último encontro dessa temporada, aquelas. A gente vai receber o Alisson, que esteve conosco no último encontro. Alisson é um pesquisador, também que está ali na discussão do Circo Free, que está pensando nessas questões entre corpos dissidentes e artes também dissidentes. Acho que vai ser um babado bom para fechar nesse momento. E vai fazendo esse cruzamento que a gente foi fazendo nesse momento. Assim. Então, o Bruno e Cello foram trazendo muitas coisas e falamos, temos que trazer Cris. E aí, nesse meio tempo, veio o Juno, e que cruza o trabalho com a Alisson. Então, acho que vai ser uma maneira bonita da gente fechar essa coisa toda. O grupo de estudos ele é aberto, então se vocês quiserem também sugerir coisinhas, ainda que não seja um encontro, mas indicar um texto, um artigo, alguma coisa curiosa que vocês encontrem e queiram compartilhar, usem o grupo do WhatsApp que a gente tem, é aberto, é nosso, e acho que a gente precisa usar mais, inclusive. E é isso. Cris, obrigada de coração, obrigada para vocês que estiveram aqui, obrigada para quem for ver depois, e a gente segue, né, construindo essas coisinhas todas que a gente gosta de fazer. Um beijo para vocês, bom final de semana e domingo que vem a gente se vê. Beijo.